Milionário descarta a garçonete como lixo, piorando doença de sua mãe. O que ela faz depois é inacreditável. A noite estava densa, pesada, e as sirenes cortavam o silêncio com uma urgência que parecia ecoar pela cidade inteira. As luzes vermelhas e azuis piscavam sem parar, iluminando o asfalto molhado. Homens uniformizados corriam de um lado para o outro, tentando resgatar um homem que estava inconsciente dentro de um carro destruído. A lateral do veículo estava amassada, e o vidro quebrado mostrava um rosto pálido manchado de sangue. Os paramédicos se moviam rápido, cortando o cinto de segurança, retirando o homem com cuidado. "Ele está sem pulso!" Alguém gritou, aumentando o desespero no ar. Tentavam reanimá-lo ali mesmo, no chão frio, mas a situação parecia cada vez mais crítica. O tempo corria, e tudo ao redor era um caos. Vozes se misturavam, sons de aparelhos, gente correndo. Um dos paramédicos, com expressão tensa, dizia que precisavam levá-lo para o hospital o mais rápido possível, que cada segundo contava. Então, tudo ficou em silêncio. 3 dias antes, a cena era outra. A mansão luxuosa de Leonardo Ferraz era um lugar de beleza e imponência. As luzes da cidade se misturavam com a iluminação sofisticada do jardim, refletindo nas janelas gigantescas da casa. O ambiente era tranquilo, sereno, e o cheiro de jasmim do jardim se espalhava pela varanda. Leonardo Ferraz, um homem de olhar firme e sorriso calculado, estava impecavelmente vestido. Seu terno alinhado, o cabelo escuro e bem penteado. Ele parecia sempre saber onde pisar, cada passo cuidadosamente planejado. Quando estava prestes a sair, sua filha, Sofia, apareceu no corredor. Ela tinha um rostinho doce e os cabelos cacheados que caíam sobre os ombros. "Papai, você pode brincar comigo e a Penélope?" Ela perguntou, segurando uma pelúcia cor-de-rosa, com olhos brilhantes de expectativa. Leonardo, com o celular colado ao ouvido, olhou para a filha rapidamente, sem desviar o olhar da tela por mais de um segundo. "Agora não, Sofia. Eu tenho coisas mais importantes para resolver", disse ele com um tom seco, afastando a mão dela que segurava o brinquedo. Sofia ficou parada, vendo o pai se afastar. Seus olhos, antes cheios de esperança, se apagaram. Ela segurou a pelúcia contra o peito enquanto ele entrava no carro e seguia caminho, já imerso em uma ligação com Marcelo, seu sócio. A menina ficou observando as luzes do carro desaparecerem, sozinha na imensidão daquela mansão. Naquela mesma noite, Leonardo e Marcelo se encontraram em um restaurante luxuoso da cidade. As paredes eram de vidro, mostrando a vista panorâmica das luzes que brilhavam lá fora. As mesas eram enfeitadas com flores finas e taças de cristal, e o ambiente tinha um ar de exclusividade. Para Leonardo, aquele era mais um lugar onde ele podia sentir o gosto do poder. Ele estava radiante. Tinha acabado de fechar um negócio importante, e a sensação de vitória estampava seu rosto. Marcelo, ao seu lado, também sorria, mas de forma mais contida, parecendo distante, como se seus pensamentos estivessem em outro lugar. "Marcelo, estamos no topo", disse Leonardo, levantando uma taça de vinho e pedindo ao garçom que trouxesse mais uma garrafa. "Isso é só o começo", completou com um brilho nos olhos. O garçom trouxe a garrafa, e foi quando Clara, a jovem garçonete, se aproximou. Ela tinha olhos castanhos e um sorriso simpático, mas por trás dele, carregava a preocupação de quem lutava todos os dias para se manter firme. Clara precisava daquele emprego. Sua mãe estava doente, e ela sabia que qualquer erro poderia custar caro. Com mãos ligeiramente trêmulas, Clara serviu o vinho na taça de Leonardo, tentando ao máximo se manter profissional e educada. Só que, quando foi afastar a garrafa, uma gota, apenas uma gota de vinho caiu e manchou o terno impecável dele. Clara congelou e seu coração disparou. O rosto de Leonardo escureceu na mesma hora. Ele olhou para a mancha e depois para Clara, com um olhar que queimava. Aquela gota de vinho pequena e insignificante para muitos, parecia ter despertado uma fúria desproporcional em Leonardo. Ele olhou para Clara com os olhos fixos, a testa franzida e o maxilar travado. Um silêncio pesado se espalhou pela mesa, e Marcelo, que observava de longe, permaneceu em silêncio, como se já soubesse o que estava por vir.
Você tem ideia do que fez? Leonardo perguntou em um tom frio e cortante. Clara tentou se explicar, ainda segurando a garrafa com as mãos trêmulas. Senhor, me desculpe, foi um acidente. Eu não queria... Leonardo levantou a mão, interrompendo-a. Acidente? Ele repetiu, sua voz aumentando de volume. É assim que você trata os clientes? Sujando ternos que valem mais do que você vai ganhar em anos trabalhando aqui? As palavras dele atingiram Clara como facadas. Ela sentiu as bochechas queimarem de vergonha, mas manteve a cabeça baixa, tentando segurar as lágrimas que insistiam em vir. Eu realmente sinto muito, senhor. Eu posso buscar algo para limpar. Tentou novamente, a voz embargada de nervosismo e medo. Mas Leonardo, com um movimento brusco, se levantou. Chega! Ele gritou, atraindo olhares de outras mesas. Eu não aceito esse tipo de incompetência. Esse terno vale mais do que a sua vida. Gente como você deveria estar pedindo esmolas, não aqui. Onde está o gerente? Ele vociferou, olhando ao redor, até que o gerente, um homem mais velho de olhar preocupado, apareceu apressado, tentando controlar a situação. Senhor Ferraz, o que aconteceu? Por favor, me perdoe pelo transtorno, disse o gerente com a cabeça baixa, como se soubesse o poder que Leonardo tinha naquele lugar. Eu exijo que esta garota seja demitida imediatamente, declarou Leonardo, apontando para Clara, que agora mal conseguia se sustentar em pé. Ela não tem a menor capacidade de trabalhar aqui. Gente como ela deveria se contentar com o que tem e ser grata, mas nem isso consegue fazer direito. O gerente assentiu, olhando para Clara com um ar resignado. Sinto muito, Clara, mas o senhor Ferraz tem razão. Por favor, entregue seu avental e se retire. Clara sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Era como se o mundo tivesse parado naquele instante. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Os olhos dela se encheram de lágrimas que dessa vez ela não conseguiu segurar. Com as mãos trêmulas, ela tirou o avental devagar enquanto Leonardo a observava de braços cruzados, com uma expressão de satisfação fria. Clara entregou o avental ao gerente, que apenas balançou a cabeça em silêncio. Ela olhou para Leonardo uma última vez, mas ele desviou o olhar como se ela fosse invisível. Então, sem mais nada a dizer, ela se virou e caminhou em direção à saída, com os olhos marejados e o coração apertado. Ao sair pelas portas de vidro do restaurante, Clara sentiu o vento gelado da noite bater em seu rosto. Aquelas luzes que iluminavam a cidade pareciam agora apenas uma lembrança distante de tudo o que ela tinha perdido. Caminhando pelas ruas, sentia as lágrimas escorrendo e o peito apertando mais a cada passo que dava. O frio parecia penetrar seus ossos e ela cruzou os braços, tentando se aquecer. O que eu vou fazer agora? Ela pensava, a cabeça cheia de preocupações. Sua mãe, Renata, dependia do tratamento, e aquele emprego era sua única fonte de renda. Como ela contaria para a mãe que tinha sido demitida? Como explicaria que o pouco que ganhava para sustentar as duas havia sido tirado dela por uma gota de vinho? O caminho de volta para casa parecia infinito. As ruas vazias, iluminadas apenas pelos postes e pelas janelas de algumas casas, não ofereciam conforto algum. Cada passo que ela dava parecia pesar 1000 quilos. Os pensamentos se atropelavam e o desespero só aumentava. Quando Clara finalmente chegou em casa, abriu a porta devagar, como se não quisesse ser notada. Lá dentro tudo estava silencioso, exceto o som suave da respiração de sua mãe, que descansava no sofá. Rodrigo, seu irmão mais novo, estava na cozinha, olhando algo no celular. Ao ver Clara entrar, com os olhos vermelhos e a expressão desolada, ele franziu o senho. — Clara, o que aconteceu? Ele perguntou com a voz carregada de preocupação. Ao ouvir a voz do irmão, Clara não conseguiu segurar o choro. Ela se jogou nos braços de Rodrigo, soluçando, e contou tudo o que tinha acontecido desde o acidente no restaurante até as palavras cruéis de Leonardo. Ele me humilhou na frente de todos, Rodrigo. Como se eu não fosse nada, ela disse, a voz embargada. Rodrigo a abraçou, apertando-a com força. Como pode existir gente assim, Clara?
Como alguém pode ser tão arrogante e cruel? Rodrigo estava com o olhar distante, e os músculos de seus braços se tensionaram enquanto segurava a irmã. Ele não disse mais nada, mas seu olhar estava carregado de um ódio crescente. Quando Clara se acalmou, ela foi até a sala onde sua mãe estava deitada. Renata, que era uma mulher de rosto cansado, mas sempre com um sorriso acolhedor, abriu os olhos devagar e olhou para Clara. "O que foi, minha filha?" perguntou com a voz doce e fraca. Clara sentiu o coração apertar ao ver o rosto da mãe. "Mãe, eu perdi o emprego", disse, a voz quebrada. Ela esperava ver tristeza ou preocupação nos olhos da mãe, mas Renata apenas sorriu, um sorriso triste, mas cheio de amor. "Minha filha, você é forte. As coisas vão melhorar, você vai ver. Esse homem um dia vai entender. Tudo tem seu tempo." As palavras da mãe eram um consolo, mas Clara, desolada, sentiu que aquelas promessas de esperança eram distantes demais. "Homens como ele nunca mudam, mãe. Eles têm o mundo aos seus pés e pisam em quem está por baixo", pensou, olhando para o chão, tentando esconder as lágrimas que insistiam em cair. Enquanto Clara se recolhia em um canto, Rodrigo estava em outro cômodo, em silêncio. Ele cerrava os punhos, e seus olhos, fixos na parede, demonstravam a raiva e o ódio que cresciam em seu coração. Ele não conseguia aceitar que um homem como Leonardo tivesse o poder de destruir a vida de sua irmã e sua mãe. O rosto dele se transformou, e ele murmurou, baixinho, mas com uma determinação feroz: "Ele vai pagar. Eu vou fazer com que isso aconteça." A casa, que antes era um refúgio, agora estava envolta em uma atmosfera de tensão e revolta. O silêncio da noite lá fora só aumentava o peso do que estava por vir, deixando no ar um suspense que parecia prender a respiração de todos. Na manhã seguinte, Clara acordou cedo, com o rosto ainda marcado pelas lágrimas da noite anterior. Ela sabia que não podia se dar ao luxo de ficar parada. Sua mãe precisava dela. E por mais que sentisse o peso do que tinha acontecido, tinha que ser forte. Vestiu-se com simplicidade, prendeu os cabelos e saiu em busca de um novo emprego. A cidade, ainda acordando, parecia indiferente à sua dor. Clara passou por várias portas, deixando currículos e conversando com gerentes, sempre com um sorriso forçado no rosto e uma voz que tentava esconder o desespero. Mas a cada sinto muito que ouvia, seu coração se apertava mais. O medo de voltar para casa sem uma solução só crescia, e as horas pareciam se arrastar. Rodrigo, por sua vez, ficou em casa cuidando de Renata. Ele era ainda jovem e estava fazendo um estágio como técnico de enfermagem, ganhando muito pouco para ajudar Clara a sustentar a casa e pagar o tratamento da mãe. Enquanto ele preparava o café da manhã para Renata, seus olhos ficavam fixos, cheios de pensamentos. Por dentro, um sentimento de revolta crescia, mas ele se mantinha calado, tentando focar no que estava à sua frente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na mansão de Leonardo, Adriana, a mãe de Leonardo, estava em seu quarto, olhando pela janela com um olhar distante. Ela havia recebido a notícia do que tinha acontecido no restaurante na noite anterior através de um dos funcionários. A empregada, ao limpar o escritório, comentou sobre o episódio e a demissão de Clara. Adriana, que sempre foi uma mulher de coração generoso e que sabia que o filho tinha um temperamento difícil, não pôde deixar de sentir um aperto no peito. Ela sabia que o dinheiro e o poder haviam transformado Leonardo, mas acreditava que ele ainda tinha jeito. Adriana era uma mulher de traços finos e delicados, com os cabelos grisalhos sempre bem arrumados e um olhar sereno que transmitia uma sabedoria silenciosa. Diferente do filho, ela acreditava que as pessoas precisavam de empatia e compreensão. Naquela manhã, ela decidiu que precisava conversar com Leonardo, tentar fazê-lo enxergar o que estava se tornando. Horas depois, Leonardo voltou para casa após uma reunião importante. Ele entrou na sala e encontrou Adriana esperando por ele, sentada no sofá. "Leonardo, eu preciso falar com você", disse ela num tom calmo, mas firme. Ele olhou para ela com um leve desdém. "O que foi agora, mãe? Eu estou com pouco tempo, preciso voltar para o escritório." Adriana manteve a calma.
Eu soube do que aconteceu ontem no restaurante. Soube que você humilhou uma garota e a fez perder o emprego. Ela balançou a cabeça, desaprovando. Coitada da menina, Leonardo. Você nem sabe se ela terá o que comer se aquele emprego era tudo o que ela tinha. Leonardo bufou como se aquilo fosse um exagero. Mãe, você sempre faz drama. O problema é dela. Se ela não tem competência, a culpa não é minha. Adriana o encarou com um olhar triste. Filho, não é questão de drama. Você precisa entender que nem todos têm as oportunidades que você teve. A vida não é fácil para todos. Aquela moça talvez não tenha nada além daquele trabalho. E você tirou isso dela. Leonardo deu de ombros impaciente. Eu não tenho culpa se ela é incompetente. Eu trabalho duro para manter a vida que temos. E a última coisa de que preciso é de gente que não sabe fazer o trabalho direito. Adriana suspirou, sentindo a dor das palavras do filho. E a Sofia, Leonardo? Você está presente fisicamente, mas na verdade está ausente. Você sabe o que ela disse outro dia? Ela me disse que é como se ela fosse órfã de pai vivo. Leonardo, pela primeira vez, pareceu afetado pelas palavras da mãe. Ele franziu a testa, lembrando-se de Sofia segurando a pelúcia na noite anterior. Isso não é justo, mãe. Eu faço tudo isso por ela, por vocês. Trabalho para dar uma vida boa a vocês duas. Adriana balançou a cabeça, mostrando uma tristeza profunda. Filho, eu sei que você pensa que está fazendo o melhor, mas você está esquecendo o que é mais importante. Eu sei como é crescer sem pai. Você também sabe. Não deixe que a sua filha sinta o mesmo. Leonardo permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se estivesse refletindo sobre as palavras da mãe. Ele lembrou do pai, que morreu quando ele era pequeno, e do vazio que sentiu durante anos. Por um momento, ele pareceu estar reconsiderando, mas logo sacudiu a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Eu não tenho tempo para isso agora, mãe. Tenho uma reunião importante. A vida não espera. Ele se levantou, pegou as chaves do carro e saiu apressado. Adriana o observou com um olhar de quem sabia que nada que dissesse agora o faria mudar. Ela ficou sentada, pensando em Sofia, pensando em como a vida poderia ser diferente se Leonardo tivesse um pouco mais de compaixão. Enquanto Leonardo dirigia para o escritório, os pensamentos dele voltavam para as palavras de Adriana. Ele se lembrava de Sofia, do olhar dela quando ele a ignorou. Algo dentro dele dizia que a mãe estava certa, que ele estava perdendo algo importante. Mas logo ele afastou a ideia, dizendo a si mesmo que estava fazendo o certo, que o trabalho vinha em primeiro lugar. Enquanto isso, Clara voltava para casa sem boas notícias. As recusas que tinha recebido ao longo do dia pesavam nos seus ombros, e ela se perguntava como ia sustentar a casa. Quando entrou, Rodrigo estava sentado à mesa, e os dois trocaram um olhar de desânimo. Conseguiu alguma coisa? Ele perguntou com a voz baixa. Clara balançou a cabeça, as lágrimas começando a se formar nos seus olhos. Nada, Rodrigo. Nada. Rodrigo apertou os punhos e olhou para baixo, com raiva e impotência. Aquele cretino miserável. Ele não sabe o que fez com a nossa vida. Mas antes que ele terminasse, um barulho na sala chamou a atenção dos dois. Renata, que estava deitada no sofá, desabou no chão. Clara correu desesperada, enquanto Rodrigo tentava segurá-la. Os olhos de Renata estavam fechados, e seu rosto pálido parecia sem vida. Minha mãe! Clara gritou, a voz dela cheia de pânico. Ela segurava a mão da mãe tentando acordá-la. Por favor, mãe, não me deixa. Rodrigo correu para buscar o telefone e chamar ajuda. Enquanto tudo isso acontecia, o desespero tomava conta da casa, e a dúvida sobre o estado de Renata pairava no ar. Renata abriu os olhos lentamente, mas não parecia enxergar nada. Ela estava fraca, com a respiração pesada e os lábios pálidos. Clara e Rodrigo, ajoelhados ao lado dela, tentavam acalmá-la, mas era como se ela estivesse presa em um lugar distante, onde nada os alcançava. Rodrigo ligou para a ambulância com mãos trêmulas, mas a resposta foi desanimadora. Todas as unidades estão ocupadas no momento. Vai demorar. O pânico começou a crescer dentro de Clara. Ela olhava para o irmão esperando que ele tivesse alguma solução, mas a expressão dele só refletia o desespero que ela também sentia.
Renata tossiu com força e, em seguida, um fio de sangue escorreu pelo canto de sua boca, manchando a blusa que ela usava. Clara sentiu o coração disparar, o medo se misturando com a tristeza. Não, mãe, por favor, resista, ela suplicava. Rodrigo, sem pensar duas vezes, correu até a porta e saiu em direção à rua. Ele precisava de ajuda, e precisava rápido. Ele olhou em volta buscando algum carro que pudesse levá-los ao hospital. A rua estava praticamente deserta, e o frio cortava como uma lâmina. Ele começou a gritar, desesperado. Alguém, por favor, minha mãe está morrendo, preciso de ajuda. Por um instante pareceu que ninguém viria, mas então um senhor de idade, com um carro velho e enferrujado, apareceu olhando para Rodrigo com preocupação. O que está acontecendo, rapaz? Perguntou, já ligando o motor do carro. Minha mãe, ela está muito mal. Por favor, leve-nos ao hospital. Rodrigo implorou, já puxando o senhor para a entrada da casa. O homem assentiu com a cabeça e se apressou para ajudar. Com esforço, Rodrigo e Clara carregaram Renata para o carro. O senhor os ajudou a colocá-la no banco de trás, enquanto Clara tentava manter a mãe acordada, segurando sua mão com força. O motor do carro fez um barulho estridente, como se fosse falhar a qualquer momento, mas mesmo assim, o senhor acelerou, tentando o máximo que podia. Enquanto o carro avançava pelas ruas da cidade, Clara sentia como se o tempo estivesse passando devagar demais. Ela olhava para a mãe e para a expressão preocupada de Rodrigo, que tentava segurar as lágrimas. Tudo parecia incerto e doloroso. No rádio do carro, uma notícia chamou a atenção de todos. Leonardo Ferraz, um dos empresários mais bem-sucedidos do país, acaba de fechar um contrato milionário que promete revolucionar o mercado. Clara, com os olhos fixos em Renata, não reagiu. Mas Rodrigo cerrou os punhos. Seu rosto se transformou em uma máscara de raiva. Enquanto ele enriquece e destrói a vida dos outros, minha mãe está assim, murmurou com ódio na voz. Eu vou fazer esse homem pagar por tudo, custe o que custar. Clara, desesperada, focava somente na mãe, sem ouvir o que Rodrigo dizia. Ela sentia a respiração de Renata cada vez mais fraca, e o medo aumentava. Mãe, por favor, fique comigo. Você não pode me deixar, repetia com lágrimas escorrendo pelo rosto. O carro velho corria, mas parecia que o hospital ainda estava muito longe. O silêncio do caminho, interrompido apenas pelo som do motor e das súplicas de Clara, tornava tudo ainda mais desesperador. Rodrigo olhava para frente com o olhar fixo, sem dizer mais nada. O hospital apareceu ao longe, e Clara sentiu um alívio momentâneo, mas logo foi substituído por uma onda de ansiedade. Quando o carro parou em frente à entrada, ela e Rodrigo desceram rapidamente e, juntos, carregaram Renata para dentro. As portas automáticas se abriram, revelando a agitação dos corredores e a correria dos médicos e enfermeiros. Ela precisa de ajuda agora! Gritou Rodrigo, chamando a atenção de uma enfermeira que passava. Eles colocaram Renata em uma maca, e a equipe médica começou a agir de imediato, correndo com ela para a sala de emergência. Clara e Rodrigo ficaram para trás, observando a porta se fechar, com os olhos cheios de preocupação e os corações apertados. Clara segurava a mão do irmão com força, tentando encontrar alguma esperança no meio do caos. Mas o medo estava ali, presente, e era impossível não pensar no pior. Enquanto esperavam, Clara olhou para o irmão e disse: Ela vai sair dessa, não vai, Rodrigo? Rodrigo a olhou tentando ser forte. Vai, Clara. Ela é forte. Ela sempre foi. O tempo parecia se arrastar e cada minuto era um teste de paciência e fé. Clara sentia as pernas tremerem, o cansaço e a tristeza tomando conta de seu corpo. Ela olhava ao redor, vendo outros pacientes e familiares aflitos, e se perguntava como seria se sua mãe não resistisse. O medo de perder a pessoa que mais amava no mundo era esmagador. O clima de suspense aumentava a cada segundo. Os médicos e enfermeiros iam e vinham, mas ninguém trazia notícias. Clara e Rodrigo permaneceram de mãos dadas, sem trocar palavras,
apenas dividindo a dor daquele momento incerto. Finalmente, a porta da sala de emergência se abriu e uma enfermeira saiu. Clara se levantou de um salto com o coração acelerado, esperando pela notícia que poderia mudar tudo. Mas a enfermeira apenas olhou para eles com uma expressão séria e fechou a porta novamente, sem dizer nada. O suspense era insuportável. Clara sentiu como se o tempo estivesse paralisado e tudo ao seu redor se tornasse um borrão. Ela queria saber, queria entender o que estava acontecendo, mas parecia que tudo estava fora de seu controle. Ela olhou para o irmão e ele, em silêncio, apertou sua mão com mais força. Dentro daquela sala de emergência onde os médicos lutavam para salvar Renata, o destino ainda estava indefinido. E do lado de fora, a angústia só aumentava. Minutos depois, Rodrigo se levantou de repente, quebrando o silêncio. Ele olhou para Clara com uma expressão séria. Eu preciso resolver umas coisas agora, Clara. Não me espere, ele disse, tentando manter o tom firme, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. Clara olhou para ele sem entender. Rodrigo, o que pode ser tão importante agora? Nossa mãe está lá dentro e você quer sair? O que está acontecendo? Ele desviou o olhar por um momento, como se estivesse buscando coragem para continuar. Eu preciso fazer isso. E tem que ser agora, antes do meu plantão começar, esta noite. Clara o olhou confusa e segurou sua mão. Rodrigo, por favor, não vá agora. Eu preciso de você aqui. Mas ele se afastou, dando um beijo rápido na testa dela, antes de sair pelo corredor, sem olhar para trás. Clara ficou ali, sozinha, com o peito apertado e os olhos cheios de lágrimas. Sentia-se mais vulnerável do que nunca. O tempo passou lentamente. Clara andava de um lado para o outro no corredor, olhando para o relógio na parede e, em seguida, para as portas da emergência. Finalmente, o doutor. Almeida, o médico responsável, apareceu com um semblante sério, segurando uma prancheta nas mãos. Clara se aproximou rapidamente, com o coração na boca. Doutor, como está a minha mãe? Perguntou, a voz quase falhando de tanto nervosismo. O médico suspirou com um olhar cansado. Nós fizemos de tudo que estava ao nosso alcance, mas a situação dela é muito grave. Ela precisa de um tratamento urgente, algo mais avançado, mas o custo é muito alto e não é coberto pelo governo. Aquelas palavras foram como um golpe. Clara sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. O desespero tomou conta e ela começou a chorar ali mesmo, na frente do médico. Eu não tenho como pagar por isso. O que eu vou fazer? O médico balançou a cabeça com um olhar de compaixão. Eu lamento muito. Vamos manter sua mãe estável pelo maior tempo possível, mas a decisão está em suas mãos. Sem saber o que fazer, Clara foi até o banheiro do hospital. Ela se trancou em um dos cubículos onde finalmente se permitiu desabar. As lágrimas vinham como uma tempestade e ela soluçava, incapaz de segurar o choro. Por que isso está acontecendo comigo? Pensava, sentindo-se impotente. Ela sabia que, sem o emprego, sem o dinheiro, a vida de sua mãe estava por um fio, e tudo parecia escorrer pelos seus dedos. Ela se olhou no espelho, os olhos inchados e o rosto vermelho. Tudo o que queria era uma solução, um milagre que a salvasse daquela dor. Mãe, me perdoe. Eu não posso perder você, murmurou com as mãos trêmulas. Mas naquele momento tudo parecia sem saída. Quando a noite caiu, Rodrigo voltou ao hospital, já vestido com o uniforme de enfermeiro, mas sua expressão estava dura e fria. Ele encontrou Clara sentada no corredor, ainda abatida. Ela se levantou assim que o viu, os olhos cansados, mas cheios de perguntas. Rodrigo, onde você foi? Eu não sabia o que fazer sozinha, disse com a voz embargada. Ele respirou fundo e olhou nos olhos dela, tentando ser forte. Clara, vá para casa. Você não dormiu a noite passada e a nossa mãe precisa de você descansada. Eu cuido dela agora. Clara balançou a cabeça, ainda relutante. Eu não posso. Eu não quero deixar a mamãe... Rodrigo insistiu. Clara, não adianta você ficar aqui agora.
Eu vou estar ao lado dela, e se algo acontecer, eu aviso. Por favor, descanse. Amanhã você precisa estar forte. Depois de um momento de hesitação, Clara finalmente concordou. Ela deu um abraço apertado no irmão, sussurrando: Por favor, cuide dela, Rodrigo. Ele assentiu, e Clara, mesmo relutante, saiu do hospital. Enquanto isso, Leonardo estava a caminho de casa, depois de um longo dia de reuniões e acordos. Ele estava em outra cidade, resolvendo um negócio importante que garantiria mais lucros à sua empresa. Com o carro na estrada, ele dirigia calmamente, confiante de que tudo estava sob seu controle. As luzes dos postes passavam rapidamente e a estrada estava quase deserta. Ele pensava em como tudo parecia perfeito e organizado em sua vida. O telefone tocou, e ele atendeu, ouvindo Marcelo do outro lado da linha, falando sobre os lucros e as novas oportunidades. Por um momento, Leonardo sorriu, satisfeito. É isso, Marcelo. Estamos no topo. Tudo está seguindo como planejado, disse, olhando pela janela do carro. Mas em um piscar de olhos, tudo mudou. De repente, em uma curva mais fechada, algo estranho aconteceu. Leonardo pressionou o pedal do freio, mas o carro não respondeu. O pedal estava duro, como se estivesse travado. Ele tentou novamente, e nada. Os olhos de Leonardo se arregalaram, o coração disparando enquanto ele tentava manter o controle. O que está acontecendo? Murmurou para si mesmo, puxando o volante desesperadamente. O carro começou a derrapar saindo da pista. Leonardo sentiu a adrenalina pulsar em suas veias, tentando virar o volante, mas era inútil. Ele perdeu o controle, e tudo ao seu redor pareceu acontecer em câmera lenta. A curva, que antes parecia tão familiar, agora era uma armadilha. O veículo saiu da estrada, capotando inúmeras vezes até bater contra uma árvore. O som do impacto foi ensurdecedor. O vidro se estilhaçou e o corpo de Leonardo foi lançado contra o banco. Por um instante, tudo ficou escuro. O mundo que ele conhecia, cheio de controle e poder, virou poeira em segundos. A ambulância chegou rápido, as luzes vermelhas e azuis iluminando a escuridão da estrada. Os paramédicos correram para tirar Leonardo dos destroços. Ele estava inconsciente, o rosto coberto de sangue, o corpo imóvel. A equipe médica trabalhava freneticamente, tentando estabilizar seus sinais vitais. Eles colocaram uma máscara de oxigênio em seu rosto e, com todo cuidado, o levaram para dentro da ambulância. Dentro do veículo, um dos paramédicos olhou para o outro com preocupação. Ele está muito fraco, precisamos chegar rápido ao hospital, disse, ajustando os aparelhos para monitorar os sinais de Leonardo, que estavam instáveis. A sirene ecoava pela estrada, cortando o silêncio da noite, enquanto a ambulância acelerava em direção ao hospital. A tensão no ar era palpável. Cada segundo era crucial para a sobrevivência de Leonardo. O destino daquele homem, que sempre acreditou ter controle de tudo, agora estava nas mãos de outras pessoas. Na mansão, Adriana estava sentada no sofá, lendo uma história para Sofia. A menina, ainda abraçada com Penélope, a pelúcia cor-de-rosa, ouvia atentamente a avó com um sorriso doce no rosto. Mas de repente o telefone tocou. Adriana atendeu, e ao ouvir a notícia do outro lado da linha, seu rosto mudou completamente. Meu Deus, meu filho, um acidente? Ela murmurou com a voz trêmula enquanto segurava o telefone com força. Sofia olhou para a avó, curiosa, sem entender o que estava acontecendo. Adriana se levantou rapidamente, desligando a ligação. Ela tentou forçar um sorriso para Sofia, mas o rosto dela mostrava toda a preocupação que sentia. Sofia, querida, a vovó precisa sair por um momento, está bem? Prometo que volto logo. Sofia olhou para a avó, confusa. Mas vovó, o que aconteceu? Papai está bem? Adriana respirou fundo, tentando esconder o desespero. Está tudo bem, meu amor. Papai só teve que resolver umas coisas. Você sabe como ele é, sempre trabalhando. Agora fique aqui com a Penélope e eu volto rapidinho. Adriana saiu e, enquanto caminhava apressada pelo corredor, suas mãos tremiam. Ela pensava em Leonardo, e as lágrimas já começavam a se formar em seus olhos. Sofia não pode ficar sem seu pai. Eu não posso ficar sem meu filho.
Ao chegar no hospital, Adriana foi recebida pela equipe médica, que a guiou até a sala de espera. Seu filho está em estado crítico. Fizemos o que podíamos, mas ele perdeu muito sangue, explicou o médico com um semblante preocupado. Adriana sentiu o corpo estremecer e sua mão foi à boca, tentando abafar o choro que ameaçava escapar. Ele vai ficar bem, doutor. Ele é forte. Ele precisa ficar bem, dizia, a voz embargada. O médico olhou para ela com seriedade. Ele precisa de uma transfusão sanguínea urgente, mas temos um problema. O tipo sanguíneo dele é muito raro e nosso estoque está vazio. Não encontramos nenhum doador compatível até agora. Adriana sentiu o mundo girar ao ouvir aquilo. Não, isso não pode estar acontecendo. Meu sangue, ele é compatível? Perguntou, a esperança ainda brilhando em seus olhos. O médico balançou a cabeça negativamente. Infelizmente não é. Nós já verificamos. Se não encontrarmos um doador a tempo, temo que ele não sobreviverá. Adriana ficou sem reação por um momento, sentindo o desespero tomar conta de seu corpo. Ela se ajoelhou no meio do corredor do hospital, as mãos unidas em uma prece silenciosa. Deus, por favor, não me tire o meu filho. Dê a ele mais uma chance. Só mais uma, ela sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Enquanto isso, na sala de emergência, a equipe médica lutava para manter Leonardo estável. Eles tentavam ganhar tempo, fazendo tudo ao seu alcance para mantê-lo vivo. Mas a urgência por sangue compatível crescia, e o tempo estava contra eles. Adriana, ainda de joelhos, sentiu o frio do chão contra suas pernas, mas a dor que sentia no coração era muito maior. Ela fechou os olhos, tentando se agarrar à fé que restava. Ele não pode morrer. Ele não pode deixar Sofia sem pai, repetia, enquanto sentia um aperto no peito. O destino de Leonardo agora estava nas mãos do tempo, e de um milagre que poderia ou não acontecer. No hospital, o ar estava carregado de tensão. Os médicos corriam de um lado para o outro tentando manter Leonardo estável, mas a falta de sangue compatível era um problema crítico. Adriana, sentada em uma das cadeiras do corredor, tentava rezar, mas a angústia não a deixava. Ela olhava para as portas da emergência com o coração na mão, sabendo que a vida do filho dependia de um milagre. Rodrigo sabia que Leonardo havia chegado, do acidente. Era como se ele tivesse previsto. Ambos tinham o mesmo tipo sanguíneo, raro. Mas se dependesse de Rodrigo, a vida de Leonardo terminaria ali, nesse exato momento. Quando Yasmin, sua namorada e também enfermeira, veio em sua direção, ela percebeu a expressão sombria em seu rosto. Rodrigo, você sabe que o homem que está precisando de sangue é Leonardo Ferraz, não sabe? Yasmin perguntou com uma voz baixa e preocupada. O hospital identificou que o tipo de sangue dele é raríssimo e você é o único aqui que tem compatibilidade. Rodrigo permaneceu em silêncio, as mãos paradas enquanto ajeitava o jaleco. Seus olhos, porém, mostravam uma batalha interna. Eu sei, Yasmin, ele disse sem encará-la. Então, por que não vai doar? Ela insistiu, sentindo que algo estava errado. Você pode salvar a vida dele? Rodrigo balançou a cabeça, finalmente olhando nos olhos dela. Eu nunca vou salvar a vida daquele homem, Yasmin. Ele destruiu tudo que eu e minha família tínhamos. Ele merece sofrer. As palavras de Rodrigo ecoaram na pequena sala, e Yasmin se assustou com o tom de raiva e frieza que ele usava. Rodrigo, você está falando sério? Estamos falando de uma vida. Você não pode deixar alguém morrer por vingança. Rodrigo, com o semblante fechado, respondeu friamente. Não é vingança, é justiça. Ele tem que pagar pelo que fez. E eu não vou ser o responsável por salvar a vida de um homem que destruiu a minha família. Yasmin ficou em silêncio por alguns segundos, chocada com o que ouvia. Rodrigo, eu nunca vi você assim. Eu sei que ele causou muito sofrimento, mas isso não justifica... Isso não é você. Rodrigo desviou o olhar, tentando esconder a dor que ainda sentia. Você não entende, Yasmin. Eu passei noites em claro vendo minha mãe piorar porque ele demitiu minha irmã. Ele tirou a única coisa que nos sustentava. E agora quer minha ajuda? Não.
Do lado de fora, na emergência, a situação de Leonardo piorava. Os médicos se apressavam tentando estabilizá-lo, mas ele estava à beira de um colapso. Ele está entrando em choque. Sem o sangue, ele não vai resistir, gritou um dos médicos ajustando os aparelhos. Yasmin, visivelmente abalada, olhou para Rodrigo com lágrimas nos olhos. Rodrigo, por favor, pense bem. Não é sobre o que ele fez, é sobre quem você é. Você não pode se tornar alguém assim. Mas Rodrigo permaneceu firme, sua expressão endurecida. Eu não vou fazer nada por ele, respondeu, saindo do vestiário e deixando Yasmin para trás, que ficou ali, com o olhar perdido e uma mistura de tristeza e decepção. Enquanto isso, na sala de emergência, Leonardo sofreu uma parada cardíaca. Os alarmes soaram e os médicos se mobilizaram rapidamente. Preparem o desfibrilador agora, ordenou o médico-chefe, enquanto Adriana, que estava no corredor, ouviu a movimentação e começou a chorar ainda mais. Ela se ajoelhou no chão, desesperada, e levantou as mãos aos céus. Deus, por favor, não tire o meu filho. Dê a ele mais uma chance, só mais uma. Eu não posso perdê-lo assim. Ela repetia, com a voz embargada e os olhos marejados, enquanto o caos se desenrolava a poucos metros dali. Nesse momento, Rodrigo observava de longe, sem que ninguém o visse. Ele ouvia as palavras da mãe de Leonardo, sentia o desespero no ar, mas seu rosto não mostrava sinais de arrependimento. Dentro dele, o ódio e a dor ainda falavam mais alto. Adriana ficou de joelhos, sua fé sendo testada ao máximo, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Ela sabia que estava em uma corrida contra o tempo e que cada segundo sem um doador era uma sentença contra a vida de seu filho. O suspense e a tensão cresciam nos corredores do hospital. Leonardo lutava pela vida, e a única esperança estava nas mãos de quem mais guardava ressentimento contra ele. Dentro da sala de emergência, os médicos lutavam com urgência para estabilizar Leonardo. Cada movimento era feito com precisão, mas a situação continuava crítica. O tempo estava se esgotando, e sem o sangue compatível, ele não teria chances de sobreviver. O hospital inteiro parecia envolto em uma tensão crescente, como se todos esperassem por um milagre que talvez não viesse. Adriana estava sentada no corredor, as mãos trêmulas unidas em uma prece. Seu coração estava apertado, e o medo de perder o único filho a consumia por completo. As palavras do médico ecoavam em sua mente, e por mais que ela tentasse se manter esperançosa, a angústia era esmagadora. Por favor, Deus, não me tire o meu filho. Dê a ele mais uma chance, sussurrava, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mesmo no meio de todo aquele desespero, um pensamento persistia em sua mente. Desde o momento em que o policial lhe deu a notícia, algo parecia fora do lugar. Ele mencionou que os freios do carro de Leonardo simplesmente não responderam, e isso a fez questionar. Como isso poderia ter acontecido? Ela pensou. Leonardo sempre foi tão cuidadoso com o carro, sempre fez todas as revisões. Não faz sentido. Por mais que tentasse afastar a ideia, Adriana sentia que havia algo mais ali, algo que não estava claro. Será que foi mesmo um acidente? Ela se perguntava, sentindo um arrepio na espinha. E por mais que tentasse não pensar nisso, a sensação de que havia algo suspeito não a deixava em paz. Enquanto isso, Rodrigo se ocupava com suas tarefas no plantão. Ele sabia da gravidade da situação de Leonardo, mas por dentro, o ódio que ele guardava ainda falava mais alto. Cada segundo que passava, ele pensava que o tempo de Leonardo estava se esgotando, e em sua mente, era exatamente isso que ele merecia. Rodrigo andava pelos corredores com o rosto fechado, como se o mundo ao redor fosse apenas um eco distante. De repente, um médico entrou apressado na sala de emergência, com um semblante de alívio que contrastava com o clima tenso do hospital. Chegou um doador compatível, ele anunciou pegando o prontuário e correndo para iniciar o procedimento. A autorização foi confirmada, e vamos começar a transfusão imediatamente. Adriana ouviu as palavras do médico e, por um instante, sentiu o coração se encher de esperança. Um doador? Graças a Deus! Exclamou com as mãos ainda trêmulas.
Ela levantou-se e, com lágrimas de alívio, agradeceu silenciosamente por aquela chance. O médico se aproximou dela rapidamente e, sem perder tempo, explicou: "Vamos iniciar a transfusão. A situação dele ainda é muito grave, mas agora temos uma chance." "Quem foi o doador?" perguntou Adriana com os olhos brilhando de esperança. "Eu preciso saber quem foi que salvou o meu filho." O médico balançou a cabeça. "Foi uma doação anônima. A pessoa preferiu não ser identificada." Adriana ficou surpresa, mas ao mesmo tempo sentiu uma gratidão profunda. "Que Deus abençoe essa pessoa", murmurou, sentindo que, naquele momento, o milagre pelo qual ela tanto rezava estava se concretizando. Na sala de emergência, os médicos se mobilizavam para realizar a transfusão. A equipe agia com rapidez e precisão, sabendo que cada segundo contava. As máquinas que monitoravam os sinais de Leonardo continuavam a apitar, e a tensão era palpável. "Precisamos agir rápido. Vamos estabilizar o paciente e iniciar a transfusão", disse o médico-chefe, preparando os equipamentos. Rodrigo observava a movimentação ao longe, sem ser visto por ninguém. Ao ouvir que um doador anônimo apareceu, ele franziu o senho e cruzou os braços. Alguém salvou ele. Mas ainda pode ser tarde demais, pensou, enquanto continuava a caminhar pelos corredores, sem se importar com a gravidade do momento. O clima de suspense e apreensão se espalhava por todo o hospital. Adriana tentava se manter calma, mas sua mente continuava inquieta. Como os freios do carro dele falharam de repente? Isso está estranho demais para ser apenas coincidência, pensou, mas logo afastou a ideia. Tudo o que importava naquele momento era que seu filho sobrevivesse. Enquanto o procedimento seguia, o hospital se transformava em um cenário de expectativa. O futuro de Leonardo estava nas mãos da equipe médica, que lutava para que aquele milagre anônimo fosse suficiente para salvar sua vida. Adriana continuava sentada na sala de espera do hospital, a ansiedade tomando conta de cada pensamento. Seu coração estava apertado, e por mais que tentasse se concentrar nas orações que fazia, a preocupação era intensa. Os minutos pareciam se arrastar, e cada vez mais ela sentia que algo estava muito errado. De repente, o telefone tocou em sua bolsa. Ela atendeu rapidamente com as mãos trêmulas. Do outro lado da linha, a voz de um oficial de polícia se apresentou e pediu para falar com ela. "Dona Adriana, temos novas informações sobre o acidente do seu filho. A perícia concluiu que os freios do carro foram sabotados." Adriana ficou em silêncio, sentindo o sangue gelar. "Sabotados? Como assim?" murmurou, incrédula. "Tem certeza disso?" "Sim, senhora. Foi intencional. Alguém alterou os sistemas de freio." "Isso não foi um acidente", confirmou o policial, com um tom firme. Adriana desligou o telefone, sentindo as mãos trêmulas. Ela se sentou de volta na cadeira, pálida e sem forças. "Meu Deus", sussurrou, o olhar perdido. As lágrimas começaram a escorrer e ela murmurou para si mesma: "Quem faria algo tão cruel? Quem poderia desejar a morte do meu filho assim?" Enquanto ela tentava processar a informação chocante, Clara retornava ao hospital para visitar sua mãe. Ela caminhava pelo corredor e, ao avistar Adriana sozinha e visivelmente abalada, sentiu uma onda de compaixão. Clara se aproximou e sentou ao lado dela, sem saber que estava diante da mãe do homem que tanto a prejudicara. "Oi, você também está aqui por alguém especial?" perguntou Clara, tentando oferecer algum conforto. Adriana olhou para Clara, tentando esconder o choro, e respondeu com um sorriso fraco: "Sim, meu filho. Ele está em cirurgia agora. E a situação é grave." Clara sentiu um aperto no peito. "Sinto muito. Espero que ele fique bem", disse com sinceridade. Ela entendia a dor daquela mulher, pois carregava o mesmo medo em seu coração. Adriana agradeceu com um aceno de cabeça, mas, ainda em choque, voltou aos seus pensamentos. Quem poderia fazer uma coisa dessas? Pensava repetidamente enquanto as lágrimas desciam pelo seu rosto. Ela estava ali, tentando juntar as peças, mas tudo parecia fora de lugar. Como alguém teria coragem de atentar contra a vida do seu filho?
Nesse instante, as portas da sala de emergência se abriram e o médico responsável apareceu no corredor, caminhando em direção às duas mulheres. Clara e Adriana se levantaram ao mesmo tempo e a tensão no ar aumentou. Clara, ansiosa, pensava em sua mãe, enquanto Adriana, de olhos fixos no médico, esperava por notícias de Leonardo. A expressão do médico era séria. Ele olhou diretamente para Adriana. Dona Adriana, é sobre o seu filho. Adriana sentiu o coração disparar, enquanto Clara, ao lado, ficou em silêncio com um olhar apreensivo. O suspense dominava o ambiente e, naquele momento, o que ele diria poderia mudar tudo. O médico respirou fundo e, com um semblante sério, começou a falar. Dona Adriana, a cirurgia foi um sucesso. Seu filho está se recuperando neste momento. Adriana sentiu o coração aliviar pela primeira vez em horas. Ela colocou as mãos sobre o peito e, com os olhos cheios de lágrimas, murmurou. Graças a Deus, graças a Deus. Repetiu as palavras como um mantra, sentindo o peso da esperança que por um momento pareceu distante. O médico continuou com um tom mais suave. Isso tudo foi realmente uma bênção, mas além de Deus, devemos agradecer ao doador anônimo que apareceu no último momento. Ele salvou a vida de seu filho. Adriana olhou para o médico, ainda surpresa. Um doador anônimo? Perguntou, tentando entender. Quem poderia ter sido? Antes que o médico pudesse responder, Clara, que estava ao lado, sorriu sinceramente. Fico muito feliz por você. Que bom que ele está bem. Adriana olhou para Clara com gratidão e tocou seu braço levemente. Obrigada. E eu espero que você também receba boas notícias. Clara devolveu o sorriso, mas o brilho nos seus olhos era triste, como se soubesse que suas chances eram pequenas. Eu também espero. Mas as coisas estão complicadas, respondeu, sentindo a realidade pesar em seu coração. Decidida a ver o filho, Adriana se aproximou de uma enfermeira que passava pelo corredor. Com licença, eu preciso ver o meu filho. O médico disse que ele está se recuperando da cirurgia. Você pode me ajudar? A enfermeira sorriu e assentiu. Claro, senhora. Qual é o nome do seu filho? Leonardo Ferraz, respondeu Adriana com um sorriso cansado, mas aliviado. Quando Clara ouviu o nome, sentiu o sangue gelar. Suas pernas quase fraquejaram e o mundo pareceu girar ao seu redor. Ela olhou fixamente para Adriana, chocada. Leonardo Ferraz, pensou. Ela não conseguia acreditar que estava, o tempo todo, ao lado da mãe do homem que havia destruído sua vida, o mesmo que havia tirado seu emprego e causado todo o sofrimento de sua família. O choque e a dor se misturaram em seus olhos. Adriana não percebeu a reação de Clara e seguiu a enfermeira pelos corredores em direção ao quarto onde Leonardo estava internado. Ao chegar, ela entrou devagar, observando o filho inconsciente, cercado pelos aparelhos que monitoravam seus sinais vitais. Ele parecia tão frágil e vulnerável ali, completamente diferente do homem poderoso e seguro de si que ela conhecia. Adriana, ainda curiosa sobre quem havia salvado a vida de seu filho, virou-se para a enfermeira que estava ajustando os aparelhos. Por favor, você sabe quem foi o doador anônimo? Eu gostaria de agradecer pessoalmente. A enfermeira balançou a cabeça e respondeu, com um olhar gentil. Infelizmente, não podemos revelar a identidade. Foi desejo do próprio doador permanecer anônimo. Adriana assentiu, ainda intrigada, mas aceitou a resposta. Seja quem for, que Deus o abençoe. Essa pessoa salvou a vida do meu filho, murmurou, sentindo uma mistura de gratidão e alívio. Enquanto Adriana cuidava do filho no quarto, a tensão ainda pairava pelo hospital. Em outro ponto do corredor, alguns enfermeiros conversavam. Um deles disse em tom de surpresa. Saiu a notícia agora na internet. Descobriram quem sabotou os freios do carro de Leonardo Ferraz. Rodrigo, que passava pelo local, ouviu aquelas palavras e parou, imediatamente gelando. Seus olhos se arregalaram e seu corpo começou a tremer. O coração disparou e ele murmurou, quase sem acreditar. Não pode ser. Não pode ser. O clima no hospital se transformava em um mistério cada vez mais profundo.
Segredos e revelações se cruzavam, e tudo indicava que o acidente de Leonardo era apenas o começo de uma trama que ainda tinha muito a revelar. 3 horas haviam se passado desde a cirurgia. Leonardo estava deitado, os olhos ainda pesados, mas lentamente abrindo. Ele sentia o corpo fraco, mas, ao olhar para o lado, viu Adriana em pé, com um sorriso carinhoso, mas preocupado no rosto. "Mamãe?", murmurou ele com a voz rouca e fraca. Adriana se aproximou, inclinando-se para acariciar o rosto do filho. "Bem-vindo de volta, meu filho", disse com as lágrimas contidas nos olhos. "Você me deu um susto." Leonardo fechou os olhos por um momento, absorvendo a presença reconfortante da mãe. Quando os abriu novamente, seu primeiro pensamento foi para sua filha. "E minha filha? Cadê minha filha? Eu preciso ver Sofia." Adriana tentou acalmar a ansiedade do filho, colocando a mão no ombro dele. "Eu mandei buscar em Sofia, ela está chegando. Fique calmo, meu filho." No entanto, ao olhar para o rosto da mãe, Leonardo percebeu uma expressão de preocupação que ela tentava esconder. "O que houve, mamãe? O médico disse algo?" perguntou, tentando decifrar o que se passava. Adriana, ainda acariciando o braço dele, forçou um sorriso e respondeu: "Não, meu filho. O médico disse que você está bem, mas precisa descansar agora. Só isso." O quarto estava silencioso, exceto pelo som dos monitores ao lado da cama de Leonardo, que emitiam bips suaves. As cortinas brancas ondulavam levemente com o vento vindo da janela entreaberta, e o cheiro forte de desinfetante e medicamentos tomava conta do ambiente. A luz fraca iluminava o rosto pálido de Leonardo, que olhava ao redor tentando absorver tudo. Adriana olhou para o filho, agora com um semblante mais sério. "Eu vou resolver algumas coisas com os médicos, meu filho. Medicações e esses detalhes. Volto logo." Leonardo assentiu, mas achou estranho o jeito que sua mãe estava agindo. Mesmo assim, sua mente se perdeu em outros pensamentos. Ele pensou em Sofia, em como queria tê-la por perto mais do que tinha feito nos últimos tempos. Pensou na mãe, que sempre o apoiou e que ele havia deixado de lado tantas vezes por causa do trabalho e dos negócios. Ele também se lembrou do incidente com a garçonete. Clara, era esse o nome dela. O jeito como a tratou. Aquilo passou como um flash em sua mente, e por um instante ele sentiu uma pontada de arrependimento. "Será que eu fui longe demais?" questionou-se em silêncio. Antes que pudesse se perder mais nos próprios pensamentos, o médico entrou no quarto trazendo consigo uma prancheta. Ele olhou para Leonardo com um sorriso aliviado. "Que bom que acordou, Leonardo. Por pouco não o perdemos, sabia?" Leonardo tentou sorrir de volta, mas sua expressão era de curiosidade. "Quase me perderam? O que aconteceu?" O médico aproximou-se, verificando os sinais vitais e os pontos de acesso do soro. Sim, sua situação era muito grave. Se não fosse o doador anônimo que apareceu no último momento, você não estaria mais aqui. Leonardo franziu o senho, intrigado. Como assim? Quem foi esse doador? O médico terminou os exames e olhou para Leonardo. Seu tipo de sangue é muito raro, Leonardo. Não tínhamos estoque disponível e não havia doadores por perto. Mas, milagrosamente, um doador compatível apareceu bem a tempo. Foi isso que salvou sua vida. Leonardo sentiu uma mistura de gratidão e curiosidade. E quem foi? Eu preciso saber quem foi essa pessoa para poder agradecê-la. O médico balançou a cabeça, mantendo o olhar firme. Foi vontade do próprio doador permanecer anônimo. Não podemos revelar a identidade. Antes que Leonardo pudesse processar essa informação, a porta se abriu novamente e Sofia entrou, acompanhada por uma enfermeira. Ao ver o pai, os olhinhos dela se iluminaram e ela correu até a cama, abraçando Leonardo com força. Ele, mesmo sentindo a dor nas costelas, retribuiu o abraço, fechando os olhos e deixando as lágrimas escorrerem. "Oi, papai", Sofia disse com a voz cheia de alegria e emoção. "Eu fiquei com saudade", Leonardo assegurou com força, as lágrimas fluindo livremente agora. "Eu também, meu amor. Eu também." Por alguns momentos ele apenas ficou ali, abraçado com a filha,
sentindo o calor e a pureza daquele amor que ele havia negligenciado por tanto tempo. Ele olhou para Sofia e, ainda emocionado, disse: "Me perdoa, filha. Papai não tem cuidado de você como deveria, mas eu prometo que vou mudar." Ao tentar se inclinar para abraçá-la mais, uma dor intensa percorreu seu corpo e ele gemeu de dor por um instante. O médico se aproximou rapidamente e, com uma expressão preocupada, disse: "Leonardo, você precisa se deitar imediatamente. Ainda está em recuperação. Não deve se esforçar." Com cuidado, o médico ajudou Leonardo a se ajeitar de volta na cama. Leonardo olhou para Sofia, que o encarava com um sorriso esperançoso. "Quando o papai sair daqui, vamos brincar juntos, está bem? Eu, você e a Penélope", prometeu, referindo-se à pelúcia rosa que ela sempre carregava. Sofia sorriu ainda mais, os olhinhos brilhando de felicidade. "Eu vou esperar, papai." Adriana entrou no quarto nesse momento, mas seu rosto estava mais sério do que antes. Ela se aproximou devagar, observando a cena entre Leonardo e Sofia. Quando ela ficou ao lado do filho, sua expressão era carregada, e ela respirou fundo. "Leonardo, eu preciso conversar com você", disse, tentando manter a calma. "Eu tenho duas coisas muito importantes para falar. E não são coisas fáceis de ouvir." Leonardo a olhou, percebendo a gravidade no tom da mãe. O clima no quarto mudou, e ele sentiu que algo muito sério estava prestes a ser revelado. Leonardo observou a mãe com atenção. Algo na expressão dela o deixou inquieto. Nunca a havia visto daquele jeito. Adriana parecia aflita, como se carregasse um peso que a sufocava. Seus olhos, normalmente tão ternos, agora estavam sombrios e sérios. "Você está me assustando, mãe", disse Leonardo, franzindo o senho. "O que está acontecendo?" Adriana respirou fundo e, tentando manter a calma, virou-se para Sofia, que ainda segurava a mão do pai. "Sofia, meu amor, por que você não deixa a vovó e o papai conversarem um pouquinho a sós? Depois, a vovó vai te levar para tomar um sorvete bem gostoso, está bem?" Sofia olhou para a avó e, em seguida, para o pai. Ela assentiu com um sorriso pequeno, mas ainda com um brilho nos olhos. "Está bem, vovó. Eu vou esperar lá fora", disse, soltando a mão do pai e saindo do quarto. Adriana observou a neta sair, e quando a porta se fechou, seu semblante voltou a ser sério. Ela caminhou até a porta e a trancou para garantir que ninguém entrasse ou ouvisse o que estava prestes a dizer. Leonardo seguiu cada movimento dela com apreensão. Ele sentia que algo muito importante estava prestes a ser revelado. "Mãe, o que tem de tão pesado para me contar?" perguntou, tentando manter a calma, mas a ansiedade estava estampada em sua voz. Adriana aproximou-se lentamente da cama, sentando-se ao lado do filho. Ela pegou a mão dele, apertando-a com firmeza, e olhou profundamente em seus olhos. Por um momento ela hesitou, como se buscasse coragem para dizer as palavras que carregava. "Leonardo, o doador anônimo." "Eu descobri quem foi", ela disse com a voz embargada. Leonardo se endireitou na cama, a expressão de surpresa e curiosidade evidente em seu rosto. "Quem foi, mãe? Eu preciso saber. Quem foi o responsável por salvar a minha vida?" Adriana fez uma pausa, olhando para o filho com um misto de tristeza e compaixão. Ela sentiu o peso de cada palavra que estava prestes a dizer. O silêncio no quarto era quase palpável, e o coração de Leonardo batia mais rápido. A expectativa e o suspense tomavam conta do ambiente. Finalmente, Adriana respirou fundo e revelou com a voz baixa e cheia de emoção. "Foi Clara Menezes, filho. A garçonete que você humilhou. Ela salvou a sua vida." Leonardo ficou imóvel, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Leonardo ficou em silêncio, o olhar perdido. As palavras de Adriana ecoavam em sua mente como uma tempestade que ele não conseguia controlar. "Clara? Foi ela?" ele murmurou, sentindo um aperto no peito. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Como alguém que ele humilhou e prejudicou tanto teria feito algo assim por ele? Ele estava devastado. Sua expressão era de completo espanto e dor. Adriana continuou, tentando manter a calma, embora seus olhos estivessem marejados.
Ela sabia que era você, filho. Sabia que foi o homem que a fez ser demitida, que a humilhou daquela forma horrível. E mesmo assim, ela não hesitou em te salvar. As palavras dela foram como um soco no estômago para Leonardo. Ele sentiu o ar faltar e desviou o olhar, sentindo o peso da culpa que se instalava em seu peito. Ele se lembrou de cada palavra que havia dito a Clara naquele restaurante, de como a tratou como se ela fosse inferior. E agora, essa mesma pessoa havia salvo sua vida. E tem mais. Adriana disse, sua voz carregada de tristeza. A mãe dela está gravemente doente, Leonardo. Ela está aqui no hospital e a situação piorou nos últimos dias. Ela precisa de um tratamento muito caro e Clara não tem condições de pagar. O único sustento que elas tinham vinha daquele emprego que você tirou dela. Leonardo ficou com a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas, tremendo. A realidade da situação era insuportável. Ele causou a ruína daquela família. E agora sabia que, por sua culpa, a mãe de Clara estava morrendo. Ele permaneceu em silêncio, como se as palavras o tivessem paralisado. Adriana continuou, com a voz suave, mas firme. A mãe dela está morrendo, filho. E você destruiu a vida dela. Leonardo mal conseguiu levantar o olhar para a mãe. A dor em seu peito aumentava. Ela te disse isso? Perguntou com a voz fraca, buscando algum alívio, mesmo que fosse mínimo. Adriana balançou a cabeça. Não, Leonardo. Ela fez a doação anonimamente. Ela queria que ninguém soubesse, nem você. Eu só descobri porque pressionei algumas enfermeiras daqui. Ela não queria reconhecimento ou recompensa. Ela fez isso porque, apesar de tudo, ela escolheu salvar sua vida. Leonardo permaneceu em silêncio, chocado. Ele não conseguia entender como alguém que ele tratou tão mal poderia agir com tanta generosidade. Como Clara poderia ter salvo sua vida depois de tudo o que ele fez? Sem esperar nada em troca? Sem interesse algum? A ideia de que ela o ajudou sem hesitar, mesmo sabendo quem ele era, o deixava ainda mais abalado. Adriana enxugou as lágrimas e respirou fundo. Agora preciso te contar outra coisa, meu filho. E talvez seja ainda mais difícil de ouvir. Leonardo, já abatido, mal teve forças para reagir. Tem mais? O que pode ser mais duro do que isso? Perguntou, olhando para a mãe com um olhar vazio. Adriana se aproximou mais, segurando a mão dele firmemente. Ela sabia que aquilo o destruiria ainda mais. Olhou bem nos olhos do filho, com uma mistura de dor e amor. O que aconteceu com você, Leonardo? Não foi um acidente. Ele franziu o senho confuso. O que você está dizendo, mãe? Ela respirou fundo, tentando manter a voz firme. Alguém sabotou os freios do seu carro. Leonardo ficou imóvel, a expressão de incredulidade estampada no rosto. O quê? Como assim sabotaram? Perguntou com a voz tremendo. Quem faria isso? Adriana o encarou com seriedade, sabendo que precisava ser forte. A polícia descobriu tudo. Foi planejado com cuidado. Esse acidente foi intencional, Leonardo, e o culpado já foi preso. O coração de Leonardo começou a bater descompassado. A raiva e o medo misturavam-se em seu peito. Ele queria me matar? Perguntou com a voz falhando. Adriana assentiu lentamente, sentindo o impacto das palavras que acabara de dizer. Leonardo olhou para ela, os olhos arregalados e a respiração acelerada. Quem? Perguntou, quase num sussurro, como se estivesse com medo de ouvir a resposta. O clima no quarto estava denso, o ar pesado com a tensão que preenchia cada canto. O som das máquinas monitorando os sinais de Leonardo ecoava suavemente, enquanto o silêncio entre mãe e filho parecia interminável. Leonardo observava a Adriana, aguardando pela resposta que ele sabia que o atingiria como um golpe. Adriana respirou fundo, com o olhar sério e compenetrado. O responsável pelo seu acidente, filho? Ela hesitou por um segundo. Foi Marcelo Santoro. O choque tomou conta de Leonardo. Ele arregalou os olhos como se não conseguisse processar o que acabara de ouvir. Marcelo? Repetiu, incrédulo. Meu sócio? Marcelo? Fez isso?
Do outro lado do hospital, Rodrigo estava no banheiro, debruçado sobre a pia. Ele jogava água no rosto, tentando acalmar o turbilhão de pensamentos e emoções que o consumia. Ele não podia acreditar no que havia acabado de ouvir dos enfermeiros que discutiam sobre a sabotagem. O sócio dele fez isso, murmurou com as mãos tremendo. As gotas de água escorriam pelo seu rosto, mas ele mal as sentia. Rodrigo olhou para o espelho, os olhos fixos na própria imagem. Eu iria fazer exatamente a mesma coisa. Ele sussurrou para si mesmo, sentindo o peso de suas próprias palavras. Eu quase fiz isso. De repente, a realidade de seus pensamentos o atingiu como uma onda avassaladora. Ele começou a chorar, as lágrimas misturando-se à água no rosto. Eu quase matei uma pessoa, gritou com a voz embargada de desespero. E depois, eu me neguei a ajudá-lo. Eu quase matei ele 2 vezes, continuou, soluçando e segurando a pia com força, como se aquilo fosse a única coisa que o impedia de desmoronar completamente. Enquanto isso, no quarto, Leonardo ainda tentava entender as palavras da mãe. Ele não conseguia aceitar que o homem em quem ele mais confiava, o parceiro com quem construiu seu império, era o mesmo que tentou tirar sua vida. Não pode ser verdade. Marcelo é meu amigo. Meu companheiro de tantos anos, de tantas conquistas, murmurou, a voz cheia de incredulidade. Ele começou a respirar mais rápido, os olhos se enchendo de lágrimas. Nós compartilhamos tudo, nossos sonhos, nossas ambições, a empresa que construímos juntos. Como ele pôde fazer isso comigo? Adriana observava o filho, o rosto marcado pela dor e confusão. Ela sabia que aquele golpe era um dos mais duros que Leonardo poderia receber. Era a traição de alguém que ele considerava como parte de sua própria família. Nesse momento, a porta do quarto se abriu lentamente e Sofia entrou com os olhos brilhando de expectativa. Vovó, você prometeu que íamos tomar sorvete, disse, segurando a pelúcia cor-de-rosa com uma mão. Adriana se levantou rapidamente e olhou para Leonardo, que tentava secar as lágrimas antes que a filha percebesse. Ela se inclinou e beijou o topo da cabeça de Sofia. Vamos lá, minha pequena. Papai precisa descansar um pouquinho. Vamos ir lá para fora para tomar sorvete, disse, guiando-a para fora. Quando Adriana saiu do quarto com Sofia, ela olhou para trás vendo o filho com o olhar perdido, ainda em estado de choque. Ela sabia que ele precisava de tempo para processar tudo aquilo. Assim que as duas saíram, o quarto ficou em um silêncio esmagador. O mundo de Leonardo havia desabado, e ele ficou ali, sozinho, imerso em seus próprios pensamentos. A traição de Marcelo o devastava. Seu amigo, o homem em quem ele depositara toda a sua confiança, quase o matou por ganância e inveja. E por outro lado, Clara, a mulher humilde que ele humilhou, escolheu salvar sua vida sem pedir nada em troca. Ele refletiu profundamente sobre suas ações, sua postura e sobre como tratava as pessoas. A dor da traição se misturava com a culpa e a vergonha que sentia por ter sido tão cruel com Clara. Ele percebeu que, por anos, havia priorizado o dinheiro e o sucesso, deixando de lado as coisas mais importantes: o amor da família, a gratidão e a bondade. Depois de um tempo, uma enfermeira entrou no quarto trazendo um medicamento para Leonardo. Ela o observou atentamente, percebendo a expressão cansada e aflita no rosto dele. Está tudo bem? Perguntou ela enquanto verificava os aparelhos ao lado da cama. Leonardo levantou o olhar para ela decidido. Chame Clara Menezes aqui, imediatamente, disse com a voz firme e determinada. Era hora de acertar as contas com a mulher que salvou sua vida. Do outro lado do corredor, Yasmin encontrou Clara, que estava sentada em um banco observando o movimento das pessoas no hospital. Yasmin se aproximou, a expressão preocupada, e disse: Você viu o que aconteceu, Clara? O próprio sócio dele. Foi ele quem sabotou o carro de Leonardo. Clara suspirou profundamente, como se as palavras a atingissem de uma forma que ela já esperava, mas ainda assim a entristecessem. Pois é. Também não deve ser fácil ser muito rico, respondeu enquanto olhava para cima, os olhos fixos no teto, mas o olhar distante, perdido em pensamentos.
Ela entendia que, no mundo dos negócios e da riqueza, as traições eram comuns, mas ainda assim era difícil compreender como alguém podia chegar a tanto. Yasmin balançou a cabeça tentando processar tudo aquilo. "E você salvou ele?", afirmou como se ainda estivesse surpresa com o ato de Clara. Clara desviou o olhar para Yasmin, sua expressão era serena e determinada. "Sim, eu salvei", respondeu. "E não me arrependo. Quando fiquei sabendo da causa do acidente, eu confesso que, por um momento, fiquei com medo de que tivesse sido meu irmão. Ainda não consigo acreditar que Rodrigo não o ajudou quando podia." Yasmin, com um olhar triste, explicou. "O Rodrigo estava cego pelo ódio. Ele já está arrependido por não ter salvado Leonardo. Imagina se ele tivesse causado a morte dele. Eu sei que ele se arrependeria profundamente, mas agora ele carrega essa culpa." Clara abaixou os olhos, sentindo um peso no peito. Ela entendia o irmão, mas a decisão dele de não ajudar Leonardo era algo que ela tinha dificuldade em aceitar. "Eu espero que ele consiga lidar com isso. Todos cometemos erros." Nesse momento, uma enfermeira apareceu no corredor chamando: "Por favor, Clara Menezes." Clara se levantou de imediato, o rosto expressando uma mistura de ansiedade e curiosidade. "Sou eu", respondeu aproximando-se. "Venha comigo, por favor", disse a enfermeira, gesticulando para que Clara a seguisse. Clara respirou fundo e seguiu a enfermeira, sentindo o estômago se revirar enquanto andava. Suas mãos estavam frias e ela tentava controlar a ansiedade que a dominava. "Onde ela está me levando?", pensava, sem saber o que esperar daquela situação. Enquanto Clara seguia a enfermeira pelo corredor, Yasmin foi chamada por outra profissional do hospital. "Yasmin, venha agora me ajudar com um paciente", disse a enfermeira. "Ela está morrendo." Yasmin imediatamente correu em direção à ala indicada. O coração batia rápido e uma preocupação a invadia. Ao chegar ao quarto, seus olhos se arregalaram ao ver quem estava na cama. "Renata?", sussurrou incrédula. A situação de Renata era muito pior do que antes, e Yasmin ficou em choque ao perceber o estado em que estava a mãe de Clara e Rodrigo. Clara chegou ao quarto de Leonardo ainda sem entender por que havia sido chamada ali. O coração batia acelerado, e sua mente estava tomada por dúvidas. "Será que ele descobriu que estou aqui e quer me humilhar de novo?", pensou, temendo o pior. Por um momento ela considerou voltar, mas reuniu coragem e entrou. Ao abrir a porta, Clara deu de cara com um Leonardo completamente diferente do homem que ela conhecera. Ele estava sentado na maca, frágil, pálido e com o olhar perdido. Todo o ar de superioridade e arrogância havia sumido, dando lugar a um semblante vulnerável e arrependido. Ele a encarou com olhos tristes e marejados, sem conseguir pronunciar uma palavra. Clara ficou parada por um momento, processando aquela visão inesperada. Ela não esperava ver aquele homem tão abatido. Sentindo o silêncio pesar, Leonardo tentou falar, mas sua voz saiu fraca, mal controlando a emoção. "Clara", começou ele, com a voz embargada. Ele tentou descer da cama para se ajoelhar, mas seu corpo, ainda fraco pela recuperação, não suportou o esforço, e ele quase caiu. Clara, em um reflexo, estendeu as mãos para segurá-lo, ajudando-o a se apoiar. Por um momento, os dois se encararam de perto e o contato foi cheio de intensidade. "Obrigado", murmurou Leonardo, apoiando-se nela. Ele se endireitou com dificuldade e, ao olhar para Clara, seus olhos encheram-se ainda mais de lágrimas. Eu precisava me ajoelhar, mas parece que não consigo nem isso." Clara o ajudou a voltar para a cama e ele sentou-se, segurando a mão dela com delicadeza. "Clara, eu não sei como começar", disse ele, com a voz tremendo de emoção. "Eu te fiz tanto mal, e agora só me resta pedir perdão. Eu estou arrependido de verdade." Clara manteve os olhos fixos nos dele, ainda processando as palavras. "Eu sei que você me humilhou", respondeu ela com a voz baixa, mas firme. "Você tirou o que eu mais precisava naquele momento." Leonardo assentiu, sentindo o peso da culpa. "Eu fui egoísta, fui cruel, e mesmo sabendo que você tinha todos os motivos para me odiar,
Você escolheu salvar a minha vida. Ele respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Eu te devo a minha vida, Clara. Ela continuava em silêncio, mas seu olhar suavizou. Leonardo continuou, mais emocionado ainda. Eu prometo que vou consertar tudo o que puder. Eu quero ajudar você e sua família no que for preciso. Eu não sou mais aquele homem, Clara. Eu mudei. Antes que Clara pudesse responder, a porta do quarto se abriu e Rodrigo entrou apressado. Quando ele viu Leonardo segurando a mão de Clara, o rosto se contraiu em dor. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele parou por um instante, tentando assimilar a cena. A culpa o dominava e ele não conseguiu segurar o choro. Leonardo olhou para ele confuso, sem entender por que Rodrigo estava tão abalado. O que houve? Perguntou, tentando se levantar, mas sem forças para se mover. Rodrigo caminhou até Leonardo e, em um movimento inesperado, caiu de joelhos, segurando a blusa de Leonardo com as mãos trêmulas. Me perdoa, Leonardo, suplicou, com a voz sufocada pelo choro. Eu quase matei você. Leonardo arregalou os olhos, sem compreender. O que você está dizendo? Perguntou, o choque estampado em seu rosto. Rodrigo continuou, as palavras saindo em meio aos soluços. Eu tinha planejado sabotar os freios do seu carro também. Eu estava cego de raiva. E no último momento, eu recuei. Mas mesmo assim, quando tive a chance de te ajudar, de ser o doador, eu me neguei. Clara olhou para o irmão incrédula, enquanto Leonardo o observava em silêncio, absorvendo cada palavra. Rodrigo continuou. Eu deixei o ódio e a tristeza pela nossa mãe me dominarem. Eu não consigo me perdoar por isso. Leonardo respirou fundo e, com esforço, segurou as mãos de Rodrigo. Rodrigo, eu também cometi muitos erros. Eu causei dor a você e à sua família. Tirei o sustento de vocês quando mais precisavam. E, de certa forma, sou responsável pelo estado da sua mãe. A cena era intensa, e Clara observava em silêncio, com lágrimas nos olhos. Eu também espero me perdoar um dia, completou Leonardo, segurando firme as mãos de Rodrigo. Clara, vendo o irmão em prantos e Leonardo realmente arrependido, finalmente deixou que as lágrimas corressem por seu rosto. Eu perdoo você, disse ela, a voz carregada de emoção. Eu não me arrependo do que fiz, Leonardo. Eu te salvei porque, no fundo, todo mundo merece uma segunda chance. Rodrigo levantou o olhar para a irmã, sentindo um misto de alívio e arrependimento. Os três se abraçaram, e o momento foi cheio de emoção, um perdão que aliviava as dores e os rancores que carregavam. No entanto, o momento foi interrompido por uma enfermeira que entrou no quarto apressadamente. Clara, Rodrigo, é sobre sua mãe. Vocês precisam vir imediatamente. Clara e Rodrigo se entreolharam, o medo tomando conta de seus rostos. Sem hesitar, soltaram Leonardo e seguiram a enfermeira apressadamente, deixando Leonardo sozinho no quarto, observando-os partirem. Clara e Rodrigo seguiram a enfermeira com pressa, os corações acelerados e a mente tomada pelo medo. Clara, em particular, sentia o estômago revirar a cada passo que dava em direção ao quarto de sua mãe. Por favor, que não seja tarde demais, pensava, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Ao chegar ao quarto, o ambiente parecia mais frio e opressivo do que nunca. Renata estava deitada, visivelmente pálida e fraca. Seus olhos estavam fechados e o peito subia e descia de forma lenta e irregular. A visão da mãe naquele estado fez Clara desabar. Suas lágrimas escorriam pelo rosto enquanto ela se aproximava e segurava a mão fria e trêmula de Renata. Rodrigo, ao lado, tinha o olhar fixo na mãe, e seus olhos também se enchiam de lágrimas. Pouco depois, o médico entrou no quarto com uma expressão séria. Ele olhou para os dois e falou com um tom grave. A mãe de vocês precisa de todo o apoio agora. Ela piorou muito, e chegamos a pensar que não teríamos solução. A situação dela é delicada. Clara apertou a mão da mãe com mais força, como se seu toque pudesse trazer algum conforto ou segurança. Por favor, doutor, tem algo que possamos fazer? Perguntou a voz embargada, enquanto as lágrimas continuavam a cair.
Rodrigo, ao seu lado, mantinha-se em silêncio, mas era evidente a dor em seus olhos. O médico então sorriu suavemente, mudando o tom. "Mas há esperança", disse ele. "Um salvador apareceu. Alguém se dispôs a pagar todo o tratamento necessário para que a mãe de vocês receba os cuidados de que precisa. Ela começará o tratamento imediatamente." Clara e Rodrigo se entreolharam, a incredulidade e a esperança surgindo em seus rostos. As lágrimas que antes eram de desespero se tornaram de alívio e alegria. Quem fez isso por nós?" perguntou Rodrigo, ainda sem acreditar no que estava ouvindo. "Quem é esse Salvador?" completou Clara, sua voz carregada de emoção e gratidão. O médico sorriu, sentindo o alívio que suas palavras traziam. "O nome dele é Leonardo Ferraz." Os irmãos ficaram em silêncio, sem acreditar no que acabaram de ouvir do médico. 1 ano se passou desde aquele dia no hospital. Muita coisa mudou na vida de todos os envolvidos. Leonardo, agora um homem transformado, passou a dedicar grande parte de seu tempo à sua família, algo que antes negligenciava por conta de seus negócios e ambições. Ele se tornou um pai presente, fazendo questão de acompanhar o crescimento de Sofia e de estar ao lado da mãe, Adriana, que sempre o apoiou, mesmo nos momentos mais difíceis. Com a intenção de usar sua experiência para ajudar outras pessoas, Leonardo começou a financiar programas de conscientização para a doação de sangue, principalmente para tipos raros. Ele compartilhava seu testemunho pessoal sobre como foi salvo por um ato de bondade e altruísmo de alguém que ele menos esperava. Em seus discursos, ele sempre mencionava que a doação de sangue é um gesto de amor e que ele estava vivo para contar essa história graças a um anjo que apareceu no momento certo. Clara, por sua vez, estava finalmente cursando a faculdade que sempre sonhou. Graças ao apoio de Leonardo, que pagava todas as suas despesas com estudos, ela pôde se dedicar aos livros e às aulas com a tranquilidade que antes nunca teve. Ela e Leonardo mantiveram uma relação de amizade e respeito, reconstruindo um vínculo baseado na gratidão e no desejo comum de fazer o bem. Rodrigo também havia mudado. De técnico de enfermagem, ele passou a cursar a faculdade de enfermagem, determinado a se tornar um profissional ainda mais qualificado para cuidar das pessoas. A culpa que antes o atormentava foi se transformando em uma vontade de fazer a diferença e de, como sua irmã, ajudar aqueles que precisavam de apoio e cuidados. Renata se recuperou totalmente, embora ainda fizesse o tratamento necessário. Agora, ela podia desfrutar de momentos felizes com seus filhos, vendo a transformação e a união que tudo aquilo trouxe para sua família. Ela era grata por ter uma segunda chance e por ver seus filhos se realizarem nos estudos e na vida. Marcelo, por outro lado, continuava preso. Em um dos dias de visita, Leonardo apareceu para vê-lo. Marcelo estava abatido. Seu olhar refletia o peso das escolhas que o levaram até ali. Leonardo o encarou e, sem raiva ou ressentimento, disse: "Eu espero que você repense suas atitudes, Marcelo. Se um dia você se arrepender de verdade, eu estou aqui." Marcelo, em silêncio, olhou para o antigo sócio e por um momento seus olhos brilharam como se algo dentro dele tivesse sido tocado. A vida seguiu. E naquela tarde ensolarada, Leonardo observava sua filha Sofia brincando no jardim com Adriana, sua avó. Elas riam juntas enquanto Sofia segurava Penélope, o unicórnio cor-de-rosa que ela tanto amava. A imagem era de paz e felicidade, algo que Leonardo nunca valorizara até quase perder tudo. Ele se deu conta de que, finalmente, entendia o verdadeiro valor da vida. Com um sorriso no rosto, ele pensou: "Eu quase morri, mas, só agora, eu estou realmente vivendo."